escutando, né? Eu já vi que, né, já cumprimentei, falei com alguns aí, então acho que a gente já está em on aí, né? Então, boa noite a todos. Espero ter tido aí esse dia aí, então, estejam, né, tenham passado bem. E vamos aí na nossa aulinha. Então, a gente vai trabalhar hoje aí, ó, né? Famílias de circuitos integrados, né? E em especial essas duas famílias aqui, né? Que são a TTL e a CMOS, né? Então a gente vai hoje a ideia é saber como é que esses bichinhos, né, esses circuitos integrados são feitos, né? Como é que ele é por dentro, né? Então essa é a ideia básica aí dessa aula de hoje, né? Então a gente vai saber mais ou menos como é que eles são feitos, né? Então, pode ser. Vamos ver se a gente ajudou vocês aí no projeto integrador de vocês, né? Bom, então a gente vai, né, vamos dar a introdução, vamos falar de família de circuitos lógicos, constituição física, escala de integração, terminologia, né? Então, parâmetros aí de corrente, tensão, fan-out, tempo de atraso, né, de propagação, requisito de potência, imunidade a ruído, níveis de tensões inválidos, ação de fornecimento e absorção de corrente. Aí vamos falar de família lógica TTL, de família lógica MOS, né? Então essa é a ideia aí. Então a aula hoje tem bastante slides, né? Ela é bem teórica, né? Mas é uma colocação bem interessante para vocês ficarem sabendo aí, né, como é que funciona, como é que a gente vai trabalhar esses circuitos integrados, para a gente ver justamente compatibilidade entre eles, né? Então isso acho que é o principal aí dessa aula, né? Então o que acontece? A gente, né, utiliza sempre em circuitos digitais esses tais, né, circuitos integrados, né? Então, como o próprio nome diz, ele é um circuito que eu manipulei ele e coloquei dentro, né, de um encapsulamento. Então, ele está integrado aí, um circuito que foi integrado, tá num único dispositivo aí, né? Então, com esses circuitos é que a gente começou a trabalhar em sistemas digitais mais complexos, né? Eles foram ficando menores e cada vez que eles foram ficando menores ainda ficam mais confiáveis, né? Então, porque cada um desses circuitos lógicos que a gente faz, né, ele acaba tendo toda a confiabilidade que ele traz da fábrica. Então, a fábrica já testa, já traz tudo aquilo ali funcionando. Quanto menor é o circuito, mais confiável ele é. Quanto menor a probabilidade dele dar problema, né? Então a ideia é o seguinte: vamos supor que você tem um circuito que tenha 10 circuitos integrados, né? Então ele tem uma certa confiabilidade. Se você reduzir esse circuito de 10 para 2, você aumentou muito a confiabilidade dele. Por quê? Porque a probabilidade dele dar defeito diminuiu de 10 para 2. Entendeu? Então, a gente vai tornando eles mais confiáveis à medida que eles vão ficando circuitos cada vez menores, né? E, obviamente, que ele ficou muito, muito melhor do que se a gente utilizasse circuitos lógicos discretos. O que é um circuito lógico discreto? É aquele que você vai lá com um transistorzinho e monta com um transistorzinho um a um, né? Bom, quais são as vantagens básicas da gente utilizar o CI em relação aos circuitos discretos, né? Então, primeira coisa é diminuição de custo, né? Então, quer queira, quer não, um circuito integrado ele já é muito mais barato do que um circuito aí com a quantidade, né, com a quantidade de transistores, por exemplo, que eu faria num circuito discreto. O aumento da confiabilidade, né? Então, o que ocorre aí? Quanto
menos conexões externas eu tiver, mais confiável é o meu circuito, né? Então, o meu circuito ele vai sendo potencialmente menos, vai ter probabilidade menor de dar problema, quanto menor o número de conexões externas que ele tem, né? E o consumo também dele, o consumo de potência dele são bem menores que os circuitos discretos, né? Então, vocês nossos aqui, né, eles são utilizados principalmente para a gente realizar aí operações em baixa potência, né, em baixa potência. Então, as operações que necessitam de maiores potências, a gente realiza por circuitos discretos. Então, vamos supor que você fez todo um circuito lógico para, por exemplo, acionar uma porta ou acionar um motor. Então, o que acontece? Você vai fazer toda a lógica, você vai fazer com circuitos integrados. Essa parte aqui, né, seria a parte de lógica, de controle, de comando, né? Então, a lógica você colocaria, você faria com circuitos integrados, né? Aí, para acionar, por exemplo, esse motor, para acionar o funcionamento aí da porta, etc., aí você vai colocar, realmente você tem que ter uma interface aí discreta, né, com outros, né, seis mais potentes, alguma coisa desse tipo, ou mesmo com dispositivos, né, como transistores, tal, de modo que você possa acionar ele. Então, o CI, por trabalhar em baixa potência, ele não consegue acionar esses dispositivos de potência maior aí, né? Então, a gente precisa normalmente de uma interface discreta, né, para que haja esse acionamento aí. Bom, o que é uma família de circuito lógico? Então, a família de circuito lógico é aquele conjunto de circuitos integrados, né, que eles são feitos aí com a mesma característica, né? Então, eles têm um desempenho aí similar, né? Então, por quê? Porque eles foram feitos utilizando uma mesma tecnologia, né? Então, cada tipo, né, de família tem basicamente uma tecnologia envolvida aí na confecção de cada circuito, na confecção de cada bloquinho aí do seu circuito integrado. Tá bom? Hoje, quais são as mais utilizadas? As mais utilizadas são duas famílias, né? A TTL, transistor-transistor lógico, né? Ou seja, lógica transistor-transistor, e a MOS, né? Que é metal óxido semicondutor, né? Então, semicondutor com óxido metálico. Então, essas são as duas grandes famílias utilizadas atualmente. Então, a TTL, né? E a MOS, né? Que é metal óxido semicondutor. Bom, vamos lá. Antes dessas, né, eu tinha lá uma outra, né, um outro conjunto de famílias anteriores que foram, com o passar do tempo, foram ficando aí obsoletas ou pouco utilizadas ou empregadas só em algumas coisas, né? Então, entre elas aí a gente tem a DCTL, né, que é acoplamento direto, Direct Coupling, né, acoplamento direto de lógica transistor, né, de lógica transistor. O LTL, né, que é lógica transistor-resistor. RCTL, então, é lógica transistor, capacitor, resistor. DTL, né, que é a diodo transistor logic. Né? HTL, High Threshold Logic. Né? E a ECL, que é Emitter Couplet Logic. Essa ECL ainda, ela é ainda empregada em sistemas, né, que precisam aí de uma alta velocidade, alta capacidade de chaveamento, né, em termos de velocidade. Então, ela tem uma colocação toda especial aí no mercado, né, que ela é muito rápida, e por ela ser muito rápida, ela ainda é utilizada em alguns
Em alguns processos, aí, em alguns itens, a gente ainda tem alguma tecnologia aí ECL, tá? Então, mas a maioria delas não é mais utilizada, tá? Então a gente vai citando aí mais para comentar como é que foi a evolução disso, né? Então ela vai evoluindo, a tecnologia vai melhorando e algumas dessas acabam sendo descartadas justamente porque o tempo dela se passou, né? Vieram coisas melhores e elas acabam ficando para a história mesmo, né? Então, como é que é feito fisicamente um CI? Né? Então, um circuito digital, ele basicamente eu vou ter lá, eu posso ter resistores, né, diodos, né, e transistores, todos fabricados numa única peça de material semicondutor. Esse material semicondutor normalmente é o silício, né? Esse silício é chamado de substrato, né? Então é aquela bolacha, né, de wafer que a gente fala, né, aquela bolacha de silício, então é em cima dela que é feita, tá? Ele é encapsulado aí, né, num circuito mesmo, né, numa proteção plástica, às vezes cerâmica, né, e dessa proteção plástica aí, ou dessa proteção cerâmica, eu vou ter os terminais de acesso dele, tá? O mais comum, encapsulamento mais comum é o dual inline, né? Então são encapsulamento tipo DIP, né? Então isso é o que a gente vê aí na maioria dos casos. Hoje, com a grande integração e a necessidade de você ter dispositivos cada vez menores, outros encapsulamentos estão ficando mais comuns aí, né, para atingir aí a tal tecnologia SMD, né, montagem em superfície. Tá? Então, o chip é bem menor que o encapsulamento. Então, quando você vê o chip, né, quando você vê o chip e compara com o tamanho do encapsulamento, ele é muito menor. Né? E ele tem a interligação aí aos pinos, é feito com fios bem pequenininhos aí, ó. Então ele é 0,025 milímetros de diâmetro aí de cada fio que faz a conexão. Né? Então basicamente é isso. Esse é o encapsulamento que a gente chama de tipo DIP. Né? Então nós já comentamos aí, né? Normalmente ele tem aí um chanfro ou uma bolinha aí, né? Então, esse chanfro vai indicar, ou juntamente com a bolinha, ou só um ou só outro, ele vai detectar aí qual que é o pino número 1. E aí, olhando de cima, né, a contagem é crescente aí, né, indo para a direita, e depois do outro lado ela vai crescendo indo para a esquerda. Né? Então a maioria deles é sempre dessa forma aí. Tá bom? Então é sempre dessa forma. A gente vê que o circuito integrado mesmo é só esse chipzinho aqui de silício, ó, né? E ele é conectado aí através daqueles fios bem minúsculos a cada terminal aí para a gente poder fazer a ligação dele. Tá bom? Então, basicamente, esse é o processo aí deles. Hoje, né, a gente está utilizando aí esses sistemas de montagem em superfície, em que a gente tem um emprego aí de componentes ultra miniaturizados, ou seja, bem pequenininhos aí, né? Então eles são chamados aí de dispositivos, né, de montagem em superfície, né, tradicional SMD. Então, obviamente, ele já não utiliza esse encapsulamento aí que a gente já chama de DIP, né? Ele está utilizando outros encapsulamentos justamente para que se faça essa montagem aí em superfície, né? Então, para fazer o quê? Qual é a finalidade dessa montagem em superfície? Para que a gente miniaturize, né, ou seja, deixe menor aí o nosso circuito, né, o nosso circuito. Então, originalmente ela era para fazer montagens aí bem compactas, né, de circuitos eletrônicos. Né? E hoje ela se viu muito utilizada em linhas automatizadas. Né? Então, na linha
linha automatizada, a maior utilização são justamente de componentes SMD. Então, esses componentes vêm com uma pequeno ponto de cola por baixo. Então, o robô que é responsável por colocar o circuito SMD no local, ele vai, pega o circuito que ele precisa no ponto de alimentação e coloca na minha placa de circuito impresso. Né? Como ele já tem um pontinho de cola por baixo, ele já fica colado ali na posição que ele deve ficar. Né? Então isso é feito aí quando todo o circuito é colocado ali com aquele pequeno ponto de cola, então todos são colocados, acontece o quê? Você vai para a etapa de soldagem. Então o circuito todo entra numa câmara de soldagem e ele é soldado. Eventualmente pode ser soldado também por infravermelho. Né? Então, esses são a tecnologia aí. Né? Então, esses SMDs aí, eles têm outros encapsulamentos, como esse QFP aqui, né? Quad Flat Pack, né? Que é um quadradinho, ou PLLC, né? Plastic Leadership Carrier, né? Além de outros. Né? Então, tem várias outras que é justamente voltado aí para o SMD. Então, aqui exemplos aí, ó, né, de sistemas, né, PLCC, ó, né, esse no caso tem 21 pinos, ó, tem a indicação do pino 1, indo para a direita ele vai aumentando, dá a volta toda até chegar no último pino. Né. Você vê aqui que nessa tecnologia aqui, os pontos de conexão eles estão aqui, às vezes eles aceitam, por exemplo, ele esteja num soquete, né? Eu consigo tirar esses caras aí pelo soquete, né? Então a gente vê que a gente tem pinos dos 4 lados aí, tá? A gente tem pinos dos 4 lados, indicando aí, né, que a miniaturização aí foi grande, né? Um DIP de 24 pinos, né? Mas aí para montagem em superfície, então a gente vê que os terminais são bem menores, bem colocados. E os QFPs, né? Qual que é a diferença do QFP? Então, eu não tenho um terminal dobrado aqui como no PLCC. Né? Então, eu tenho um pedacinho de terminal, é nesse pedacinho de terminal aqui que vai ser soldado aí o meu sistema. Tá bom? Então, hoje, grande parte do mercado está utilizando esses sistemas aí justamente para fabricações né, automatizadas aí. Beleza, pessoal? Dúvidas? Alguma colocação? Facinho? Fácil também não, né, professor? Nunca é fácil. Fácil é uma palavra muito forte para uma quinta-feira. Vocês são fogo, nunca tá fácil. Né? Legal. Bom, os chips normalmente eles são classificados ou colocados aí em cima de uma escala de integração. Né? Então, quanto mais componentes eu tiver num único chip, né, maior a escala de integração. Né? Então, a gente tem aí desde de sistemas aí SSI, né, e até GSI. Né? Esses dispositivos aí das famílias TTL e CMOS, né, eles vão aí desde SSI até MSI. Né? Então, são circuitos mais simples um pouco. Né? Então, para você ter uma ideia, uma SSI, o que é SSI? Small Scale Integration, ou seja, integração em pequena escala. Eu tenho aí menos de 12 transistores aí em cada chip. Né? Menos de 12
transistores, né, menos 12 portas aí em cada chip. A MSI, né? MSI seria integração em média escala. Eu teria alguma coisa de 12 a 99 portas, 12 a 99, né, transistor. E aí vai subindo, né? LSI, integração em larga escala, né, de 100 a praticamente 10.000 portas, né, por chip. O LSI, né, Ultra Large Integration, né, então integração em ultra larga escala, né, GSI, giga escala, giga de integração e VLSI, tá bom? Então, essas são aí, né, alguns termos que a gente pode integrar. Eu não sei LSI, né, integração em larga escala, aí tem até 10.000 portas aí. Tá? Embora a gente tenha aí muitos fabricantes, né, de circuitos integrados, então a gente tem aí, por exemplo, né, a Signet, a Texas, a Motorola, né, a Philips, né, então, entre outras, a Siemens, então, entre outras, né, fabricantes de circuitos integrados, eles acabam aí tendo uma nomenclatura aí padronizada, né, isso sem falar dos chineses aí, né. Então, a gente vai verificar aí as que a gente mais tem. Foi? Então, o que ocorre, por exemplo, quando a gente tem um CI, vamos supor aí que a gente esteja um CI LSI, né? Então, o que ocorre é que ele é um circuito integrado que tem uma função mais complicada, né? Por exemplo, os microprocessadores, microcontroladores, eles estão aí em VLSI e LSI. Então, a gente não tem acesso direto a essas portas, mas elas são utilizadas lá dentro do circuito integrado, entendeu? Então, externamente você vê uma função diferente, né? Você vê uma função diferente que não se apresenta aí, né, dentro de como se fosse uma porta. Então, por exemplo, aqui no MSI, por exemplo, a gente pode citar para vocês um cara chamado ULA. Então, lá na família TTL, na família CMOS, a gente tem essa ULA aí. O que é essa ULA? É uma unidade lógica aritmética. Então, o que interessa para a gente? Essa unidade lógica aritmética vai fazer soma, subtração, comparação, né? Dependendo do que você colocar nos pinos dela, ela faz aquela operação. Então, por exemplo, nós fizemos esses exercícios aí de somar 3, subtrair 3. Se eu tivesse uma ULA, né, então eu colocaria, por exemplo, em das entradas o número que eu quero codificar ou decodificar. Na outra das entradas a gente colocaria o valor 3, né? E eu pediria, por exemplo, para o circuito somar 3 ou subtrair 3, né? Então, para fazer soma ou subtração. Então, eu não montei o circuito, aquilo tudo que vocês fizeram, né, de decodificação, de habilitar, aquilo tudo está dentro ali do meu circuito. Né, que além de somar e subtrair, ele vai ter outras funções, entendeu? Mas a gente não vê, a gente não percebe, por exemplo, putz, olha, usa todas essas portas. Sim, internamente ele está usando, tá, todas essas portas. Só que a gente não percebe, tem 50 portas. Não vou usar 50 portas, elas estão já interligadas internamente para fazer essa função maior que a unidade lógica aritmética. Entendeu aí, o Emerson, né? Everton, né? Beleza. Tá ótimo, nós fizemos esses, cara de integração, ok.